Poesia é uma cura para mim quando eu escrevo, é uma cura quando eu declamo. Eu já fui curada muitas vezes por poesias. Poesia me salvou porque eu sempre me senti muito sozinha, muito incompreendida. E eu vi ali uma saída de eu colocar tudo aquilo que me incomodava, que me fazia mal, sabe, pra fora. A poesia é cura, né? Quando eu escrevo, eu entrego pro papel os sentimentos de dores, alegrias, sonhos. Mano, a poesia é realmente esse negócio salva mesmo, sabe? Luta pela verdade para os nossos! O slam, ele nasceu de uma necessidade nossa, mas a gente quis fazer isso crescer porque percebeu a necessidade de outras pessoas também, mano. É porque a gente precisava se expressar, a gente precisava dar esse grito, né, mano? Best friend! Ah, isso é maravilhoso! Está na hora de um amor próprio, um pouco mais rigoroso. A mudança que almejo em um mundo que vejo. Antes de mudar o mundo, mudo o meu sujeito. Se perdendo na timeline ao passar dos dedos, consegue ser líder de si mesmo. Antes da sua música, está em primeiro, no ouvido da mina e do parceiro. Meu mundo inteiro paga o preço, meu particular. A química da mudança, qual gatilho despertar? Se eu não abraçasse o meu papel, todo mundo viraria um caos. O começo de uma história é carnaval. As festas de quarentena, muito se deu mal. Eu resolvi mudar minha história, um novo ideal. Se permita mudar sua história, um novo ideal. Na escada do sucesso, degrau por degrau. Sou Ricardo Louco, mais conhecido como R Louco, porque Deus usa os loucos para confundir aqueles que são sábios. E o slam é acolhimento. O slam, ele é vivência, ele é se colocar no outro, ele é a voz, ele é o ouvir sem crítica, sem julgamento. O slam, ele é solidariedade, né? Ele é um campeonato, né? Também da palavra, da poesia falada. Mas aqui em Patos de Minas o slam tem sido um acolhimento, onde a gente acolhe a fala. Que eu comecei, mano, nessa caminhada da cultura, hip hop. Eu só comecei, mano, porque aquilo ali, tipo, me salvou minha vida, digamos assim, mano, porque eu não tinha que... Mano, eu não tinha nada pra fazer, você tá ligado, mano? Tinha a rua, e a rua, mano, só trazia coisa ruim, tá ligado? De negativo. Um pouco de malandragem, verdade sem maquiagem. Na quebrada escorre sangue, na caneta de Trump para os clã minha gangue. Descendente de Black Panther, revolucionário, visionário. Então, quando apareceu a cultura hip hop, mano, eu mergulhei de cabeça, porque ali, mano, eu pude desenvolver através da arte, né? Eu comecei no grafite, então eu começava esboçando os desenhos, né? Depois eu gostei de ouvir a música. Eu falei, nossa, que louco, tipo, tá falando da minha vida, tipo, parece que o Mano Brown lá naquela época lá, mano, tava falando de mim, na minha vida, na minha pele, mano. Eu falei, nossa, que doido, eu quero fazer isso também, mano. Tipo, e eu já comecei, você tá ligado? A sociedade quer que você tenha no emprego, não, você vai ser doutor. Mas ninguém faz não, mano, você vai ser um artista. Porque na época não podia, né, mano, ser artista, né? Você tinha que ser aquela profissão, né, mano? Não, você vai ser um faxineiro, um zelador de um prédio, né, mano? Só que não, mano, eu escolhi ser artista, tá ligado? Tipo, e isso me moldou, mano. E quando eu cheguei aqui em Patos de volta, no ano 2001, 2002, cheguei aqui, mano, foi uma porrada, você tá ligado, mano? Porque eu já tava naquele pique, mano. Lá numa cidade perto de São Paulo, ali, Uberaba, mano, mó frenética. E o movimento rolando ali. Quando eu cheguei aqui em Patos, os caras tudo parados ali e tal. Falei, nossa, que isso, mano? Vamos fazer alguma coisa na cidade, mano. E tipo assim, eu sempre queria movimentar, né, mano? Tipo, queria conhecer, saber dos espaços que a gente podia ir. A gente ficou um dia inteiro na escola e tipo assim, a gente foi dar aula de poesia, mano.
nós foi dar aula de poesia. Eu fui dar aula, o Treta foi dar aula. Na hora que eu vi aquilo ali, que eu tava lá no quadro escrevendo, eu tava mais ansioso, eu tava escrevendo no quadro assim, ó, tremendo. Eu olhei pra trás, aquele tanto de menino assim, velho, eu voltei pra frente na hora, velho. Falei assim, não é assim que vocês fazem rima, tal. Eu dei aula de rima, cara. Na hora que eu vi aquilo ali, e eu parei por um momento e a ficha conseguiu cair, e eu olhei pra sala de novo, eu vi um monte de João Paulo e Treta sentado assim, ó, um do lado do outro, saca? Como se eu tivesse olhado um momento pro passado. Meu nome é João Paulo Soares dos Reis, a rua me consagrou Treta, tenho 25 anos de idade, já tem muito tempo que eu tô envolvido com a cultura, com essa parada de arte, que eu nem sei mais quanto tempo que é. E eu sou um cara legal, mano. Acho que eu sou um cara honesto, trabalhador. E tamo aí, em atividade. Mano, a poesia é realmente esse negócio salva mesmo, sabe? Eu falo esse negócio porque quando a gente fala de poesia, às vezes a gente pensa em um texto, algumas palavras realmente decoradas, bem rimadas, pensada em alguns erros gramaticais do português. A gente quer fazer tudo certinho, tudo bonitinho, mas a poesia vai muito mais além disso. É como se a gente estivesse juntando todos aqueles fragmentos que a gente um dia perdeu, todas aquelas qualidades de quando a gente realmente, quando criança, a gente era mais apegado à vida, mais apegado ao movimento, mais apegado a tudo. E a poesia traz tudo isso de volta, saca? Ela consegue puxar a gente e redirecionar a olhar de novo para o que realmente é o bom da vida, que é aquilo que não dá para comprar. Palavra não dá para comprar, sentimento não dá para comprar, e a poesia deixa isso muito explícito, saca? A poesia ela é um quebra-cabeça para mim, saca? Ela é como se tivesse um furacão dentro da paz ali, que realmente é isso. Pra gente conquistar a paz, a gente tem que passar por uma guerra, por umas batalhas. E eu acho que nenhum dos meus amigos, eu nunca troquei essa ideia, acho que eu nunca falei com vocês, eu não sou poeta, mano. Eu não sou poeta, eu não faço poesia. O poeta, ele é aquele cara que se obriga a escrever, que se obriga, saca? Eu não sou assim, eu sou poeta marginal, mano. A poesia, ela vem comigo dentro de uma marginalidade, da onde eu cresci, da onde que eu consegui, tipo assim, cara, eu posso falar, você tá ligado? Eu sou resistência, tem um monte de gente na minha quebrada que hoje me vê adulto e fala assim, mano, você é diferente, cara, da nossa quebrada, tipo assim, nós via alguma coisa, eu não sei, e hoje é realmente isso, eu não tenho muita coisa. Mas eu acho que a poesia foi um dos meus maiores triunfos, mesmo sem eu merecer ela, tá ligado? Ouviram do Ipiranga, as margens de uma queimada, com um povo heróico, brado, mas com muitos que nunca comemoraram com espumante. Com o sol da liberdade, mas que queime meu subúrbio, brilhou no céu dessa pátria, mas aí, quando que a felicidade aqui foi constante? Temos o terror da desigualdade, que não conseguimos combater e nunca foi por falta de porte. Em teu seio, políticos estrupadores e covardes, que desafia cada brasileiro a conquistar tudo com a própria sorte. Ó pátria roubada, má governada, cadê o dinheiro? Brasil, a paz aqui deveria ser um direito de amor e de esperança, mas ninguém recebe. Poesia me salvou porque eu sempre me senti muito sozinha, muito incompreendida. E eu vi ali uma saída de eu colocar tudo aquilo que me incomodava, que me fazia mal, sabe, pra fora. Então era como um grito mesmo de liberdade, um grito de força. Outras verdades, verdade. Quem vem comigo, meu caminho eu sigo sem ter que pisar. Faço meu abrigo nessas rimas, nessas rimas. Eu moro aqui em Patos de Minas desde que eu era criança. Vim lá do Rio de Janeiro. Me encontrei com a arte, eu era bem nova, assim, primeiro pelos livros. Depois, começando a escrever, o slam, ele veio pra me completar. Tipo, antes eu nem sabia o que era slam, aí eu conheci o slam e eu vi que eu poderia me identificar com alguma coisa, que eu poderia fazer uma coisa que eu amava. O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre, não. O que separa os pobres dos ricos? O salário. Eu nasci foi pobre, não foi otário. O padeiro acorda 5 horas e ainda não tá rico.
O dono de sei lá o que, sua culpa inviabiliza, mas não limpa o chão onde pisa. Eu me vejo só como mais uma mina que tem muita vontade de falar e de se expressar e que precisa disso pra sobreviver mesmo, porque a nossa luta das mulheres, ela é por sobrevivência. E tipo assim, mano, é muita dor, sabe? É muita dor, tipo, tem coisas que a gente nem consegue expressar, sabe? Eu posso citar algumas, tipo, como mulher, o medo que a gente tem, às vezes, de, por exemplo, você tá voltando do slam, você tá voltando da batalha, tá à noite, você quer muito ir, mas você vai embora sozinha. Não tem como você não ficar com medo, porque o mundo que a gente vive é assim, tá tudo em volta é desfavorável, sabe? Tanto para as mulheres quanto para várias outras, não minorias, mas maiorias que são caladas. Então é isso, a gente só quer ser ouvida, a gente quer falar tudo aquilo que nos incomoda e também falar o que a gente pode fortalecer. A gente faz por todas nós e eu quero falar mais uma coisa também muito importante, que é sobre uma mulher que ela é um exemplo de força, mas não só de força, mas de pureza e de amor, muito amor mesmo, que é a Olivia. O que seria do slam sem a Olivia, né? Tipo assim, ela tá sempre ali por trás, mas por mais que você esteja por trás, você tá sempre aqui no coração da gente, porque a gente sabe o quanto de você, o quanto da Olivia, o quanto da Nath, o quanto da Elida, o quanto de várias outras mulheres tem no slam também, sabe? Tipo, essa força feminina, ela é diferente, ela é necessária. A meta é pavimentar o caminho o máximo possível para tornar um caminho menos doloroso do que a gente passou, por exemplo, né? Eu sou Elida Abreu, eu tenho 39 anos, eu sou mãe, sou quilombola, ativista do movimento negro, uma das fundadoras do coletivo Madá, Islamer, do Islam Fatos, uma lutadora, uma pessoa esperançosa, né? Eu gosto de esperançar do ser humano, eu gosto de esperançar das construções coletivas, de construir de forma coletivamente para a gente alcançar dias melhores. Dentre os vários movimentos que eu faço parte, tem o coletivo Madá, que é um movimento que tem se estruturado em Patos de Minas desde o caso da Madalena, né, Gordiano, um caso que repercutiu nacionalmente. O que a gente espera é que a justiça seja feita, que a sociedade se conscientize e denuncie para que não existam outras Madalenas nos quartos do fundo dos apartamentos da Getúlio. Uma mulher negra que viveu 38 anos da sua vida em condições análogas à escravidão. Então, quando o caso saiu no Fantástico, né, que repercutiu, várias lideranças dos movimentos negros e sociais de Patos se juntaram para fazer manifesto, né, pedindo justiça por Madalena. Então a gente fez manifesto na praça, em frente ao Unipan, né, que é a instituição onde o professor trabalhava. E aí a gente viu a necessidade de se organizando em grupo de WhatsApp, porque isso era em plena pandemia. Aí a gente viu a necessidade de se manter unido. Do mesmo acolhimento que o Islam me deu, eu tô dando esse acolhimento pra galera aqui da comunidade, né? Os meninos terem um movimento pra colar, os meninos terem um espaço, porque eles podem ser eles mesmos, né? E é duelo de MC só pros mano que resiste, isso é batalha, mas é batalha. Meu nome é Felipe Duarte, tenho 26 anos, sou organizador da Batalha de Rimas, sou slamer, sou poeta, agente cultural e mais 1 milhão de coisas. Eu já conheci o Islam, né, através da internet, do Facebook e tal, mas quem me convidou pro Islam a primeira vez foi o Treta, poeta também, junto com o R Louco, né? Me convidaram para colar aqui no fórum para fazer e foi isso, né? Trouxe uma poesia, fui aclamado pela galera, me senti muito acolhido, saca? E desde então a gente não parou mais. A poesia do primeiro dia foi Racismo é uma Doença, que foi uma poesia que eu escrevi, que foi a primeira que deu o boom mesmo, assim, da galera me conhecer e tal, que ela é baseada numa vivência que eu tive dentro da faculdade, né? Que a menina falou que se acabasse a cota, acabava o racismo no Brasil. E aí eu escrevi Racismo é uma Doença e trouxe para esse primeiro slam. Mataram mais um. Mataram mais um. Mataram mais um. Mais uma mãe chorando de dor. Mataram mais um. Mataram mais um. Eu nem preciso mencionar a cor. É que eu já tô cansado disso. Toda vez passando essa ideia pra vocês, o papo é repetitivo. Mas se vocês não aprendem, eu falo mais uma vez. Eu vejo pretos morrendo sempre, com a desculpa de que foi só um engano. Vocês reclamam que eu falo demais? Me desculpe, é que já fazem mais de 400 anos, porra.
momento que eu senti que a minha escrita e minha vivência, né? Minha vivência virou verso, assim. Cara, esse momento pra mim, ele foi quando eu escrevi uma poesia pra minha avó, tá ligado? Minha avó faleceu em 2016, 17. E ali eu escrevi uma poesia pra ela, em homenagem a ela, eu postei no Facebook, tá ligado? E ali era uma vivência minha, era uma dor minha, né? Mas era uma dor que todo mundo já sentiu, ou infelizmente vai sentir, que é a perda de alguém muito próximo, né? Então ali foi onde eu expus a minha vivência a primeira vez, e é onde eu enxerguei que havia uma identificação naquilo que eu falava. Então logo em sequência eu lancei a poesia com a minha mãe, falando sobre a minha mãe, e depois na sequência vem Racismo é uma Doença, que é a minha primeira poesia que eu sou mais incisivo nas palavras, falo sobre militância. A poesia da minha mãe, ela já aborda racismo, né? Porque minha mãe é uma mulher preta, então eu trato ali alguns assuntos que ela passou, mas a minha vivência se tornar escrita foi em 2017 com Racismo é uma Doença, que foi uma vivência da faculdade, dali pra frente, tudo que eu fui vivenciando, que eu tava vivendo ali entre 2017 e 2020, até pandemia ali, só canetada de vivência mesmo, assim. E é isso. A internet me proporcionou uma forma de que eu teria voz ali para que o meu poema alcançasse as outras pessoas. Eu comecei a olhar para aquilo e ter um vislumbre de, peraí, essa poesia aqui ela pode ser algo sério, né? Esse poema aqui pode virar, inclusive, a definição do que hoje eu falo sem medo, né? Eu sou um escritor, eu sou um poeta. A partir de um momento que eu comecei a enxergar que isso estava indo por um caminho muito elitizado, eu falei assim, eu quero a rua. Né? No momento que eu falei, eu quero a rua, o primeiro acolhimento foi o... Dito morto sem morrer, eu sei que a carne é barata, no mercado é só assim, mas com os meus há mais de 100 eu exinho raro literata. Eu sei que é difícil entender como morre e não morrer, como é foda e não propaga, essa luz que não apaga nesse brejo alagado. Mas como fazer 2 vezes melhor se a gente está pelo menos 100 vezes atrasado? Te garanto, sou melhor 99 vezes. Rogério Vaz, aqui na voz, poeta, ativista. Se descrever às vezes é tão complicado, né? Porque nos olhos do outro, a gente é sempre algo diferente, às vezes até do que a gente planeja e do que quer, né? E quando a gente se descreve, na verdade a gente está descrito, né? Então eu gosto de dizer que eu sou aquilo que os seus olhos conseguem ver. Minha história com poesia, ela passa por caminhos, eu acho que mais por caminhos de descoberta, do que necessariamente por caminhos onde a gente vai se entendendo poeta, né? Porque eu acho que ela sempre existiu dentro de mim. E até então eu não entendia o que é aquilo. Eu lembro de uma vez que eu estava viajando e passei por uma ponte, e essa ponte ela estava coberta de nuvens, de neblina, e eu lembro de sentir algo muito bom, muito gostoso, uma sensação boa. E a única coisa que canalizei disso que estava acontecendo era descrever aquele momento, aquela situação. E aquilo ali já era poesia, por mais que eu não tinha transformado aquele momento em poema. Já era a inspiração, já era a vontade que já existia aqui dentro de mim. Uma tradição já entre eu, Ana Paula, meu amor, a Cecília, né? A gente sempre está indo na Fli Araxá, agora Fli Paracatu. Quando teve, por exemplo, a pandemia, eu me senti muito órfão, né, das feiras literárias. Né? E no retorno da pandemia foi algo muito interessante, né, porque a gente sempre ia, né, eu já, né, conhecia muitos escritores lá, né, inclusive o escritor que me tirou da gaveta, o Jordano Souza, também sempre está nas feiras literárias, na Fli Araxá, na Fli Paracatu. E no primeiro ano da feira literária que teve um slam lá, foi muito potente, foi muito grandioso, né? E foi quando eu vi as portas das feiras literárias se abrirem para o slam, né? E aí não tem como a gente não mencionar aqui o Rogério Coelho, o Menino Jazz, que são pessoas incríveis, né, que sempre estão abrindo portas, né, para que a gente possa levar o slam, né, em outros lugares, né? E a partir daquele momento começou a nascer dentro de mim a possibilidade de levar também o Slam Fatos para as feiras literárias. Olívia, sempre comentei com ela, com o Ricardo, com a Hélida,
né? A gente precisa estar nas feiras literárias, né? Porque o contato com essas pessoas lá dentro é muito interessante, muito importante, né? E eles conseguem enxergar na gente algo grandioso, né? Então, assim, a gente faz amizades muito, muito potentes ali, né? O Islã Fatos, dentro de uma feira literária, não só apresentando um momento ali, né? Apresentando um momento onde a gente conta a nossa história, mas também lançando o primeiro livro, isso é muito potente, isso é muito grandioso. Eu sinto que esse livro é como foi uma gestação, né? A gente planejou, a gente esperou e ele chegou. E ele está aqui agora, nosso filhotinho. Oi, eu sou a Renata Estevan de Brito e eu sou poetisa islâmica. O primeiro contato que eu tive com poesia foi através da Bíblia. Sempre fui uma menina que gostava muito de ler, mas narrativas comuns, livros didáticos, né? Eu sempre gostei de conhecimento. O primeiro poema que eu li na vida foi Eclesiastes 1. E acaba que é um texto bem existencialista, né? Então, aí a partir daí eu já fiquei pensando, qual o sentido da vida? Né? Então eu acho que a poesia, ela veio para me mostrar isso, né? Que é possível explicar a vida através de uma linguagem poética. A poesia, ela acaba se tornando um meio de eu mostrar a minha visão do mundo para as pessoas, né? Então todas as angústias, todas as aflições, eu coloco em linguagem poética. Eu não costumo seguir muita métrica, mas eu gosto de falar do que está me incomodando em alguns momentos, né? Sobre política, sobre a minha realidade, questões muito pessoais, às vezes alguns aborrecimentos também. Então acaba que se torna uma terapia. Poesia, a escrita poética é terapêutico, né? A gente sabe que às vezes a emoção vem, às vezes você não está com um lápis na mão. Eu não tenho o hábito de escrever em celular, eu escrevo ou no papel ou direto no computador, né? Eu acho o celular meio difícil de escrever. Mas quando esse sentimento vem e você coloca no papel, você coloca na forma de um poema, né, todo estruturadinho, né, é como se você estivesse construindo um edifício com aquele sentimento. E se ele for um sentimento ruim, você implode ele depois. Né? A terapia vem aí. O fato de você tira da sua mente, coloca no papel, você pode passar para frente ou você pode amassar, destruir. Não, eu não quero esse sentimento, não faz parte de mim, eu posso jogar fora. Tá? Então é como se fosse, a escrita é como se fosse um canal que você pode espalhar, né, dispensar coisas boas ou acabar com coisas ruins. O processo de planejamento, a idealização desse livro, estava na mente da Olivia, né, há um tempo, e houve a oportunidade de fazer a escrita de um projeto para captar recurso público, né? Aí a Olivia estava falando que tinha o sonho de ter um livro, uma obra com, né, uma antologia dos poetas do Islã. Aí eu falei assim, vamos tentar, né? Foi o primeiro projeto que eu escrevi. Aí eu falei, Olivia, vamos tentar pegar a história do Islã, vou tentar escrever o projeto. Eu escrevi, esse projeto foi aprovado, né? Então teve toda a gestão do recurso, o processo de busca de gráfica, o processo de diagramação, né? Aí acabou que eu fiquei à frente desse trabalho. O lançamento do livro, eu acho que ele é o ápice da parada, porque foram 4 anos para lançar o livro, né? Tanto que no 4º ano a gente fez uma revisão das poesias, porque as poesias já tinham 4 anos, tá ligado? Porque foi um sonho coletivo, e eu acho que quando a gente realiza um sonho coletivo, ele é muito mais gostoso de compartilhar, né? Então o lançamento do livro ele foi muito impactante. Eu lembro que eu não tinha discurso pronto para fazer. Falei com o Treta no dia, falei, Treta, não planejei nada, mano, o que eu vou falar? E ele, mano, mas nós nem precisamos falar. Eu falei, irmão, eles vão querer que nós fala, tá ligado? Nós tá desde o primeiro dia, nós tem que falar. E aí, antes de ir pro evento, eu fui tomar banho, tentei falar o que eu ia falar, comecei a chorar no banho, mano. Eu falei, fudeu. Chegou lá no dia lá, a Natividade falando antes de mim, olha pra mãe dela, começa a chorar, eu falei, fudeu, moleque. Então assim, a hora que eu vi minha mãe e meu pai lá, foi muito massa, assim. Minhas tias foram lá, e ali foi uma virada de chave da minha família me enxergar como artista, tá ligado?
porque eles já sabiam que eu era artista, mas naquele dia ali eles compraram a obra minha, né? E guardaram. Então, poder presentear alguém com um livro que tem seu rosto, eu acho que é muito doido. É uma sensação ainda que eu não consigo absorver muito bem, assim. O que marcou todo mundo da galera do slam foi o livro, cara. O livro ali, mano, eu tava ruim da dengue. Ruim mesmo. Foi uma das piores coisas que eu tive. Eu não tinha força pra nada, mas na hora que eu pisei lá dentro, eu vi aquela galera assim, eu vi o livro materializado na minha frente, eu falei assim, mano, eu senti curado de novo, era como se eu tivesse 10 tretas ali no corpo dele, saca? Pra mim, o lançamento do livro em si foi um marco muito doido pra todo mundo se vendo ali dentro do livro, todo mundo vendo materializado, eu assinando o livro, um monte de livro assim. O R Louco não dava conta de dar atenção pra ninguém, o R Louco mesmo hora tava aqui, tava ali, Duarte lá com aquela galera lá assim, velho, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Acho que esse foi um dos momentos que aquece meu coração. Não tente abafar a fala embargada que tenta e não consegue gritar. Aquele que cala e deveria falar, não tente esconder a verdade, mesmo que feia, mesmo sob o manto da lua cheia, o dito não dito que nos permeia. Falando ou não falando, calando ou gritando, a verdade não deixa de existir. Mataram mais um! A caneta de Duarte fez arte e riscou a verdade em papel. Papel silencioso, da boca daqueles, parte dos calas pálidas, que não gostam de arte e não querem nos ouvir. E assim, no silêncio imposto, os ecos da injustiça gritam muito mais. Os gritos sufocados, os sonhos desfeitos, a tinta escura que mancha o papel. À noite a testemunha muda, das dores que se escondem na escuridão, das vozes que nos levantam, mas que o coração grita sem cessar. Ainda assim, digo aos malditos, resistimos, com a força das palavras mesmo malditas, mesmo não ditas, mesmo com a coragem dos versos velados, sagrados, esperando o amanhecer, com a luz da verdade e a liberdade de expressar. Pois bem, não tem nota de 100 que consiga calar, vocês não conseguem. Nossa alma é feita de poesia, e na mais profunda agonia da nossa dor brota rima. E nessa sina de tristeza e melancolia, encontramos a força para lutar. Por isso, não tente abafar a fala embargada, não tente e aqueles que não conseguem gritar, aqueles que cala e deveria falar. Por isso, eu digo, por mais que a gente perca, esse grito, essa busca é maior e vai aumentar. Hoje em dia eu não sei como eu estaria vivo sem escrever, sem a poesia, porque é nisso que eu me encontrei, sabe? É nisso que eu soube quem eu era de verdade. Então, eu não consigo imaginar a minha história sem falar sobre a poesia, sem falar sobre a escrita. A poesia, ela tem esse lado transformador, né? Esse lado onde a gente consegue dizer aquilo que, na verdade, a gente sente. Que as palavras, às vezes, podem chegar sem sentido, mas que chega vibrando, que chega com a punchline, como diz o Ricardo, né? O R Louco sempre fala, chega com aquele pé na porta, né? Chega com aquele, com o slam, né? Com aquilo que define o Slam Fatos. O slam, ele me trouxe confiança, ele me trouxe autoestima, ele me ajudou a me comunicar, porque hoje em dia não adianta, você pode ter todos os talentos, se você enterrar ele, se você não se comunicar, não vai adiantar de nada. Então o slam pra mim foi uma virada de chave mesmo, sabe? Eu sempre tive essa personalidade, mas eu acredito que o slam me amadureceu demais, porque eu comecei a ter um sentido, eu comecei a ter um propósito pra minha vida. Uma coisa é certa, nada, nunca, nem ninguém vai conseguir apagar o que a gente viveu juntos, sabe? Tipo, eu acredito que lá na frente a gente vai olhar pra trás e vai pensar assim, meu Deus, como foi especial a gente ter vivido isso. Porque a gente sabe, principalmente na cidade que a gente mora, o quanto é difícil a gente se conectar com as pessoas de verdade, a gente conseguir se expressar sem julgamento, sem nada. Quando o slam chegou, eu achei que era algo assim que não dava muito trabalho. Era marcar um local, chamar as pessoas, reunir ali, declamar, as pessoas foram chegando, né? E para mim, o slam sempre foi algo que me deu muito prazer, né?
foi um movimento que eu me apaixonei, né? Apesar de nunca ter feito parte, né? Não sou compositora, escritora, mas é um movimento que eu me apaixonei. Meu nome é Olívia, sou nordestina do estado do Maranhão, faço parte da arte já há muitos anos, já dancei, já cantei, né? Agora estou mais na parte de gestão, né? E sou cofundadora do Islã Fatos. O Islã, ele me salva, né? Todo dia, a poesia me salva. Eu lembro muito da época que eu dançava. Quando eu dançava, eu podia estar assim, desmoronando. Quando eu chegava para ensaiar, eu esquecia tudo. A mesma coisa é o Islã. Quando às vezes está tudo indo muito mal, tô triste, né? Tô passando por um momento difícil. Quando eu chego no Islã, todo aquele problema fica lá atrás e eu recebo assim um renovo quando eu vou no Islã. Então, para mim, é como eu sempre digo, não é terapia, mas é terapêutico. Eu ficava muito nos bastidores e ainda fico. Mas quando veio a pandemia, né, que a gente fazia as edições online, eu vi a necessidade de aparecer mais ali, né, de colocar a minha cara mesmo assim a público. E aí eu fui cuidando, né, dessa parte de organização, né, de estar à frente, de estar ali, vamos fazer isso, vamos fazer daquele jeito. E aí os meninos começaram a me chamar mesmo de mãe, né, de mãe do Islã, o presidente, a chefe, algo nesse sentido, né. E para mim, eu vejo que eu sou uma das mais velhas ali do movimento, eu vi a necessidade de ter esse cuidado, de cuidar mesmo das pessoas. Neste ano de 2025, vai fazer, né, 8 anos, e a gente teve esse boom, assim, depois do lançamento do livro, né. A gente não esperava, né, que fosse acontecer tantas coisas boas. Eu vejo, assim, que Deus está colocando para nós o fruto de uma sementinha que a gente plantou lá atrás. E eu quero ver esse movimento crescer, eu quero ver esse movimento com mais gente, eu quero ver as pessoas que participam do Islã produzirem, né? Nós já temos pessoas no Islã que, por exemplo, já têm livros. Talvez se não estivessem lá, né? Estaria em casa, sem saber o que fazer da vida. É gratificante, assim, ver que as pessoas têm vindo e têm crescido também, né? Então, acho que isso faz parte do futuro. Que a gente consiga continuar junto, porque não tem como esperar mais algo do Islã pro futuro, porque eu acabei que eu nem percebi o futuro se passando, entendeu? Hoje eu estou dentro de um livro, mano. Hoje eu estou materializado para a eternidade, se for para eu pensar, enquanto o livro do Islã existir, eu existirei. Eu estou fazendo um documentário, quando eu ia pensar nisso, quando eu ia imaginar isso? Eu fiz som com a Rilou, eu tive em palestras, eu tive em escolas, eu tive em centros de detenções, eu tive dentro de lugares onde eu tenho certeza que muitos artistas não conseguiram entrar. E não tem como eu esperar mais do Islã, além disso, da gente continuar essa união, da gente continuar colocando lenha nesse movimento foda, continuar chegando pessoas que vai atribuir pra gente e que algumas pessoas voltem, algumas pessoas do passado realmente voltem e que eu também consiga estar mais incluído, eu consiga parar de correr atrás desse dinheiro, né? Nosso sustento. Não tem como por alguns momentos, mas é isso que eu espero do Islã. Não espero nada físico, espero apenas colecionar mais sentimentos e momentos bons, que nem esse aqui agora. E é isso que eu espero do Islã.